o título da pesquisa, né, a influência neotectônica na gênese do delta no Baixo Rio Amazonas, nordeste do Brasil, né, sob orientação do professor Fernando Vilela, com orientação do Marcos Pinheiro, e para essa apresentação em si, a gente chamou, então, a Paula também para ser coautora, né, da apresentação lá, que desde a dissertação, desde a qualificação também ela tem ajudado bastante, principalmente na questão da análise neotectônica aí junto com o Marcos e o Fernando. Bom, então, para quem já acompanhou, né, desde o começo a pesquisa, ela se baseia na gênese, então, desse delta, dessa formação deltaica, que é esse deltinha bem aqui no meio, né, e a problemática, ela surge quando o Aziz associa a gênese desse delta a questões climáticas, principalmente do último máximo glacial, né. Esse delta ele teria se formado após um assoreamento dos paleovales que existiam aqui nas baías de Cachoanã e Baía de Melgaço, né, sentido a cidade de Anajás, que fica aqui no centro da ilha de Marajó, e ele falava que durante esse período, mais ou menos 23 mil anos, mais ou menos, posso até estar confusa em relação a esse período, mas o nível do mar estava mais baixo, né, então esses vales eles foram bem mais escavados. Com esse aumento do nível do mar, então ele sofreu esse afogamento desses paleovales, né, e o assoreamento de grande parte desses canais. E o delta Breves Boiuçu, como ele denominou, né, esse delta aqui nessa região, ele teria se formado após esse afogamento. Então, ele encerraria todo esse processo de assoreamento desses canais. Ele também falava que existia um canal mais largo do que o atual Rio Pará, que é esse riozinho todo aqui, né? Aqui a gente tem o Rio Tocantins. Então, o rio, ele também falava que existia um canal de maior dimensão que interligava, então, o Rio Pará ao Rio Amazonas. E, devido a essas variações climáticas, essas mudanças climáticas, esse canal ele teria deixado de existir devido a esse assoreamento. Então, para o Aziz, o delta Breves Buiuçu, ele teria no máximo 5 mil anos, né? Ele teria se formado até no máximo 5 mil anos. Porém, quando a gente vai analisar a questão da área, né, em si, é uma área relativamente baixa, com baixas declividades, né, a hipossometria dela varia em grande parte entre 10 a 20 metros, né, e grande parte dessa baixa hipossometria, ela está associada, ela pode também estar associada à questão estrutural da Ilha de Marajó, né, que aí a gente já tem aqui essa segunda imagem, que mostra várias falhas, né, aqui na ilha. O que aconteceu aqui? No primeiro momento, né, para dar origem a essa bacia sedimentar, que é uma bacia bem grande na ilha de Marajó também, essa bacia ela teria se formado, né, após a abertura de um graben na região, e esse graben em si ele teria se formado devido após a abertura do oceano, né, do Oceano Atlântico, com o rifteamento que teria acontecido por causa dessa abertura. Após essa abertura também, a bacia do Amazonas como um todo, ela possui uma série de arqueamentos, né, devido à abertura, então se formou uma série de arcos, de arqueamentos, que são essas faixas anticlinais, né, e eles teriam se formado após essa abertura. Só que existe um arco, uma dessas faixas anticlinais, que ela se encontra exatamente na divisão entre o Baixo Amazonas, a bacia sedimentar do Baixo Amazonas, e a bacia sedimentar da Ilha de Marajó, né, que é essa estruturinha aqui no mapa que está até sendo representada aqui por essas duas linhas,
que ela é denominada de arco, né? Então, cada arco ao longo da bacia do Amazonas possui um nome, e esse arco, então, que divide a bacia da Ilha de Marajó do Baixo Amazonas, é o Arco de Gurupá. E esse Arco de Gurupá, ele seria exatamente a borda desse Graben também, né? Ele seria basicamente essa borda, esse soerguimento ali, desse Graben formado ali na Ilha de Marajó. Bom, vou falar um pouquinho sobre essas estruturas aqui da ilha. Então, com base em vários trabalhos, né, de sondagem, e entre outras análises ali na Ilha de Marajó, ocorreu-se então um levantamento de várias falhas estruturais ali, né, e no caso aqui, então, margeando toda a questão do Graben, a gente consegue visualizar bem, são essas falhas extensionais, né, falhas extensivas, que acompanham toda essa borda, né? Então, com essa abertura, favoreceu-se a entrada de sedimentos, então, todos esses depósitos ali em toda essa região da Ilha de Marajó, eles são caracterizados como depósitos fluviais, marinhos, deltaicos, entre outros, né? Toda a quantidade espessa ali de sedimentos. E devido à variação, né, algumas variações tanto litológicas quanto até mesmo a questão a frequência, né, de falhas, de orientação e tudo mais, ocorre essa subdivisão dessa bacia sedimentar, então, da Ilha de Marajó, que aí tem a bacia de Mexiana, Limoeiro, Cametá e Mocajuba. Só que a principal delas, então, é essa daqui de Limoeiro para a gente, no caso, né, porque está mais próximo, né, englobando aqui, então, a área do delta. Por que eu estou falando sobre todas essas bacias? Porque aqui nesse mapa a gente já consegue observar principalmente algumas orientações, né? Por exemplo, essa estrutura distensiva, ela segue, então, um predomínio de uma orientação noroeste-sudeste, né? A gente tem também a presença de algumas falhas aqui, nordeste, sudoeste, que são falhas transcorrentes destrais, né, nesses mapeamentos, lembrando que esse mapa aqui, essas estruturas, com base na literatura e também com o trabalho realizado pelo CPRM em 2010, né, alguns mapeamentos que eles já haviam realizado ali na área. Existem algumas falhas também meio leste-oeste, né, meio um pouco ligeiramente rotacionadas aqui, também de transcorrência destral, né? Então, quando a gente olha para essa questão da declividade, olha para essa questão estrutural da Ilha de Marajó, a gente vê até uma certa explicação para essa área ser tão inundada, né? A amplitude de maré ali também é uma amplitude muito grande, então acabam influenciando bastante em toda essa questão sedimentar da área. A grande questão, então, aqui foi, por exemplo, o fato vou dar um exemplo, né, de que essas estruturas, elas poderiam ter influenciado nessa gênese, na formação desse delta, com base, por exemplo, nas reativações que ocorreram dessas falhas aqui durante o Mioceno até os dias atuais, né? E o grande exemplo que a gente usa, então, é a reativação desse arco de Gurupá, dessa estrutura aqui que contorna a ilha de Marajó, né, o sudoeste da ilha. Esse arco, ele teria sido reativado durante o Mioceno, né, até os dias atuais, não sabemos, mas durante o Mioceno ele teria sofrido uma reativação devido à elevação andina, que teria favorecido, né, dado um grande aporte sedimentar para o Rio Amazonas, e o Rio Amazonas teria trazido esse aporte, então, e depositado ali na sua foz, lá no leque subaquático, né? Então, esse depósito de sedimentos, ele teria causado um depocentro ali na área, fazendo com que ocorresse esse soerguimento na borda desse depocentro, né, na parte periférica desse depocentro. E essa parte periférica do depocentro, então, ela coincide
com essa estrutura do arco de Gurupá. Alguns trabalhos mostraram, né, que de todos os arqueamentos ao longo da bacia do Amazonas, desses arcos formados, todos eles sofreram rebaixamento, com exceção do arco de Gurupá. E devido a eles estarem cobertos por sedimentos muito recentes também, né, e daí essa possível reativação do arco de Gurupá durante o Mioceno, ela pode ser usada como uma explicação. O que a gente pode usar como explicação seria, então, esse depocentro ali no leque subaquático. Né? Então, todas essas análises, elas fizeram com que a gente chegasse na hipótese, né, que esse delta ele poderia ter sofrido influências de reativações, né, de falhas recentes, influências da neotectônica ali na área. E, com base nisso, então, o objetivo da pesquisa seria, de uma forma bem sintética, né, bem resumida, avaliar essas possíveis influências da neotectônica na formação do delta Breves-Buiuçu. Então, para fazer essa avaliação, a gente usou 3 metodologias, né, que eu posso frisar, vou frisar sobre elas aqui, a partir de agora. A primeira seria a análise dos domínios de lineamentos da área de estudo. A segunda, então, mapeamento das anomalias de drenagem. E a terceira seria avaliar a taxa de progradação do delta, para justamente entender se esse delta ele se comporta como um delta, se ele seria um paleodelta, né, se ele ainda possui a questão da progressão, né, do delta em direção ao mar. Então, vamos começar aqui pela análise dos lineamentos. A análise dos domínios de lineamentos, ela se baseou no modelo de Wise, que busca analisar com base no relevo, né, da superfície, essas estruturas retilíneas, em que a gente, após mapeá-las, a gente consegue inferir possíveis campos de tensões, com base também no diagrama de Riedel. A gente também consegue inferir as possíveis cinemáticas que deram origem a essas estruturas, esses lineamentos que a gente observa na superfície. Para se chegar a esse resultado, né, então a gente passou por uma série de tratamento da imagem, em que a gente colocou 4 tipos de condições de iluminação diferentes, para justamente mapear todos os ângulos possíveis, né, para que o ângulo de iluminação não favorecesse apenas um lineamento, né, mas que ajudasse a gente a ter uma visão geral de todos. Então, a gente acabou colocando essas condições de iluminação. Até aqui na imagem, esses em branquinhos são os lineamentos que a gente encontrou, né? Então, a gente tem a iluminação norte, nordeste, leste e sul, se eu não me engano. Ou é sul, ou é sudeste. Agora, acho que é sudeste, né? Bom, e aí, então, cada imagem a gente vê os lineamentos que foram encontrados, né? Então, eles são bem diferentes, assim, cada imagem mostrou, localizou, a gente conseguiu obter esses lineamentos em várias direções. Lembrando que a detecção desses lineamentos ele é feito de forma automática, após nós estabelecermos os parâmetros ali da área, né? Então, a gente faz essa detecção em cada imagem, cada condição de iluminação. Então, nós chegamos nesse resultado, né, quando a gente faz a junção, né, de todos esses lineamentos, a gente tem a frequência deles, né, transformadas aqui em roseta, em que a vermelha seria a principal, né, quanto mais próximo da bordinha desse círculo, não sei se está dando para enxergar, mas aqui tem um círculo, quanto mais próximo da bordinha desse círculo, maior a frequência, e quanto mais fina, menor a variação da orientação, né? Quanto mais grossinha, mais gordinha, maior é a variação. Então, foram encontradas essas 3 orientações principais, né? A vermelha, a azul e a verde. Então, a fim da gente verificar também qual a
a diferença, se ocorria alguma diferença entre esses lineamentos encontrados com base na litologia da área, porque a gente tem, aqui na área, a gente tem a formação alter do chão, que é lá do terciário inferior, né? A gente também tem algumas partes bem pequenininhas aqui, a formação barreiras, que é do Mioceno, e mais recente do quaternário, né, Pleistoceno, Holoceno, a gente tem a formação pós-barreiras, formação tucunaré, os depósitos aluvionários, e entre outros, mais recentes, né? Então, a ideia seria mais para a gente ver se eles variavam muito conforme a litologia. E, de fato, eles apresentaram, né, uma certa variação, porque quando a gente olha, por exemplo, essa roseta é da formação alter do chão, que é bem mais antiga, e essa daqui da formação barreiras. Dá até para a gente ver alguma semelhança com o total, né? Mas quando a gente olha principalmente para o pós-barreiras e formação tucunaré, eles seguem basicamente as mesmas condições, né? Claro que com frequência menor, mas a gente tem uma uma frequência mais norte-sul e outra mais leste-oeste. Em alguns trabalhos, dentro da literatura envolvendo a área, existe o trabalho de Costa, se não me engano, é do ano de 2001, depois eu posso até passar, né, caso vocês queiram, que ele associa essas falhas, que ele consegue diferenciar os eventos de algumas falhas ali na área. E aí ele fala, ó, todas essas falhas leste-oeste, elas são leste-oeste, elas são decorrentes do quaternário, né? E algumas falhas mais nordeste, sudoeste, elas também são desse período, né? Elas também são desse evento mais recente. Então, deu até para dar uma visualizada nisso que ele falou, quando a gente olha para essa área e vê esses sedimentos bem recentes aqui, essas formações recentes, e elas apresentam, então, esse resultado em que ele citou nesse trabalho, né? Então, com base nisso daqui, nesse nosso resultado, com base no resultado como um todo, né, da área analisada como um todo, nós chegamos a dois possíveis eventos, né, com base no diagrama de Riedel, né? Então a gente acabou analisando quais as possíveis falhas aconteceriam se nós utilizássemos esse diagrama de Riedel para tentar interpretar esse nosso resultado aqui. Quando a gente olha esse resultado, de acordo com a literatura, né, da Paula, do professor Salvini, do Wise, entre outros, existe a questão de se aqui é mais frequente, esse daqui vai ser o nosso SH max, vai ser como se fosse o sigma 1, né? Mas nesse caso a gente não poderia chamar de sigma 1, porque a gente não tem dados de campo para dizer que de fato isso aqui é uma falha, isso aqui a gente está analisando são falhas, né? Então vamos chamar de o SH max, que é onde vai acontecer, vamos supor, a maior taxa de compressão, né? E aí a gente tem, por consequência, né, a gente tem uma segunda frequência e a terceira, né? Então, quando a gente associa, quando a gente analisou esse nosso resultado, bom, se aqui a gente está tendo compressão nesse sentido, né, nesse sentido norte e sul, que seria de acordo com essa teoria, né, teoricamente, então, esse leste-oeste seria uma distensão, porque se eu estou comprimindo, eu estou, né, no sentido oposto, está se abrindo. Só que quando a gente olha, né, então a gente fez aqui esse primeiro bloco de diagrama para tentar representar, então, esses nossos resultados.
Só que quando a gente olhou para esse resultado, nesse sentido, bom, se eu estou comprimindo aqui, eu estou distendendo do outro lado, mas tem essa outra falhazinha bem aqui. Então, esse modelo, né, se a gente fosse ler dessa forma, a gente nós percebemos que ele não batia, não coincidia com as análises, né, com os lineamentos ali da área, já encontrados na área, né, não coincidia com a literatura. Então, o que a gente fez? A gente analisou da seguinte maneira. O SH-Max, nessa primeira teoria, em que o corredor principal seria um leste-oeste, né, ele seria, na verdade, a pétala verdinha bem aqui. Esse seria o nosso SH-Max. Então, aqui nesse sentido, né? E no sentido oposto, então, a SH mínimo, que seria, então, essa distensão. Essa ideia de comprimir no sentido e distender no outro, dá essa ideia de movimento, nesse sentido, como a gente vê aqui na setinha azul em cima, né? E essa setinha azul em cima, ela iria representar o corredor principal, né? A cinemática principal de toda essa área que a gente analisou, que seria o quê? Como se toda essa área que a gente analisou nesse modelo aqui, ela estaria dentro de uma zona de cisalhamento principal, cuja a cinemática dessa zona seria uma transcorrência destral leste-oeste, né? Devido a essas orientações. Então, as demais rosetas, né, que a gente viu ali, então, elas acabam coincidindo com esse resultado, né? Então, essas linhas, não sei se vocês estão conseguindo perceber, que existem algumas linhas aqui, meio nordeste e sudoeste, né? Ligeiramente ali, norte, sul, tá? Ela tá tá pouco rotacionada. E elas seriam, então, essa roseta vermelha, né? Que elas representariam as falhas de transcorrência sinistral, com base no diagrama de Riedel. E a zona de cisalhamento principal leste-oeste seria, então, né, coincidente com o nosso resultado da nossa pétala azul. Esse modelo aqui, ele acaba entrando com base nas análises da literatura em que já foram feitas medições de campo e tudo mais na área. Mas também aquele resultado, né, o nosso resultado das análises, levou a gente a chegar a uma segunda hipótese sobre a possível cinemática ali da área, né, com base também no diagrama de Riedel, em que nesse modelo a gente consideraria, então, o SH-Max nessa orientação, né? Aqui a gente deixou ele meio leste-oeste, eu acho que é isso, né? Que seria, então, essa pétala azulzinha aqui. O leste-oeste. Por quê? Quando eu falei para vocês, por que a gente não considerou o vermelho e sim o azul? Porque dentro da literatura, essa orientação, essas falhas norte e sul, elas não são tão frequentes, né, dentro da literatura. Agora, essas leste-oeste, elas são bem frequentes na área. E como a diferença foi relativamente pouca entre a roseta azul da vermelha, e para levando em consideração também a literatura, a gente chegou à conclusão, então, que o SH-Max, nessa segunda hipótese, seria, então, esse lineamento leste-oeste. E aí, né, como aqui ocorre essa compressão, vai ocorrer a distensão no sentido oposto. A pétala vermelha, ela já representaria esses lineamentos aqui azulzinhos, né, que seria uma transcorrência destral, norte-sul, né, a verde seria uma transcorrência
sinistral, e o corredor, a zona de cisalhamento principal, seria uma zona de cisalhamento destral, porém, a orientação dela seria nordeste e sudoeste. Então, essas foram as nossas duas hipóteses, com base na nossa análise dos domínios de lineamentos. Bom, não sabemos ainda, né? Vou falar um pouquinho sobre os outros resultados, que aí eu acho que a gente consegue falar melhor sobre essas análises aqui, essas hipóteses. Bom, então, chegamos aqui no mapeamento das anomalias de drenagem da área, né? A gente se baseou bastante, esse mapeamento foi baseado no trabalho do Marcos, com também o trabalho do Irã, foi uma sugestão do Pupin, né, na qualificação, para fazer o mapeamento dos paleocanais da área, né? Então, eu também fiz todo o tratamento das imagens para fazer esses mapeamentos. Acontece que a área, então, ela apresenta muita assimetria, né, na drenagem, são essas setinhas aqui, né, várias áreas assimétricas, bacias de drenagem assimétricas, muitos rios retilíneos, né, vários rios retilíneos, muitos cotovelos e cotovelos duplos na área também, confluência em 90 graus. Então, é uma área que ela está relativamente, a gente consegue perceber que ela está relativamente bem controlada por todas essas estruturas, esses lineamentos que nós vimos, tanto na nossa análise, né, de lineamentos, quanto nas próprias, o que a própria literatura já dizia. Então, é uma área que ela é bem, esse controle estrutural, ele é muito presente, né, em toda essa área. E quando chegou na parte do mapeamento dos paleocanais, nós chegamos então a esse resultado em que foi possível visualizar, né, não sei se vocês conseguem identificar, tá, essa partezinha toda tracejadinha, né, então aqui seria, então se vocês analisarem, ó, chega a vir a continuidade aqui da Baía de Cachoanã, né, sobe, parece até que tem um cotovelozinho acontecendo aqui, e aqui nessa parte ele começa a se distribuir, né, formando então, dando a ideia de um possível paleodelta, né, um antigo delta que existia aqui nessa região, mas que teria migrado, né, ou ele teria deixado de existir devido a essas alterações, então, do nível do mar, ou até mesmo a questão da tectônica, né? Porque quando a gente olha nessa imagem aqui, a gente vê aqui, por exemplo, vem para cá e daí sofre uma inflexão de 90 graus nesse sentido, né? Um sentido quase sudeste, né? Mais leste, bem pouco rotacionado. E aqui também, né, várias inflexões, algo bem anormal, bem anômalo. Então, eu tenho a sensação de que essas estruturas, elas foram mudadas por alguma força, quando eu olho para essa imagem, né, que elas foram mudadas por alguma força que seguia nesse sentido, né. Quando eu olho para o meu resultado das análises dos domínios de lineamentos, eu vejo uma forte presença de toda essa hipótese, né, de todas essas estruturas atuando exatamente nessa área, né, principalmente aqui eu consigo visualizar forte isso, porque aí eu tenho alguma mudança, alguma influência dessas estruturas, né, e se eu consigo visualizar essas estruturas, esses lineamentos em depósitos quaternários, eu estou falando da neotectônica, então é de uma influência neotectônica aqui nessa área, né? Então, aqui seria então um possível paleodelta que teria se formado, e devido a tanto quanto as questões das alterações do nível do mar, mudanças climáticas,
como também a questão da neotectônica na área, ele teria encerrado, né, não teria mais seguido por esse caminho, teria sofrido uma alteração e, então, dado origem aqui a essa nova parte, a esse novo delta, denominado delta Breves-Buiuçu. Quando a gente volta nas outras imagens aqui, fica até um pouquinho mais claro também de tentar visualizar isso. Porque quando eu olho para essa imagem, não sei se vocês não vão conseguir visualizar, que eu realmente não consigo aumentar esse zoom, mas aqui, ó, dá até para ver nessa parte mais baixinha, né? Ele vem, nesse verdinho mais claro, vem aqui esse caminho, e aqui ele começa a se distribuir mesmo, dando essa ideia de um delta, né? Dando essa ideia de um delta. E quando eu olho esses depósitos aqui, as formações, eu tenho as principais formações aqui nessa área, são as formações Tucunaré, que é esse amarelinho, e os depósitos sedimentos pós-barreiras, que é esse salmãozinho aqui. Então, quando eu olho exatamente para essa área, eu tenho a sensação de que os depósitos pós-barreiras, eles foram formados, né, devido na literatura também, com datação, sondagem, entre outras análises, verificou-se que são depósitos bioturbados com forte influência marinha, né? Então, ocorreu um retrabalhamento, né, no momento desses depósitos, só que eu tenho eles mais para dentro da ilha, enquanto que por fora, dando essa sensação de que num segundo momento veio uma segunda influência, um segundo recobrimento desses depósitos, eu tenho os sedimentos, a formação Tucunaré. A formação Tucunaré não encontrei muitos trabalhos que explorassem bem essa formação, né? Ali na área existem bastante, a Rossetti trabalha bastante com os depósitos pós-barreiras aqui na área, né? Toda a minha base de análise desses sedimentos vem dela, basicamente, né? Agora, os depósitos da formação Tucunaré, eu não encontrei muitos depósitos, mas eles dão essa sensação de que eles são posteriores, que eles vieram depois num segundo preenchimento, né? E quando eu olho para essa partezinha aqui, em que eu mapeei o possível paleodelta, eu consigo perceber esse preenchimento acontecendo aqui também, né? Influenciando nessa formação aqui. Bom, então, como o delta, vamos passar já para a análise da taxa de progradação e erosão desse delta, né? Como eu falei, né, uma das questões que foi levantado também é se esse delta seria um delta, né, o delta Breves-Buiuçu atual, na sua posição atual, seria um delta ativo, né, um paleodelta. Então, quando eu falo de sedimentos pós-barreiras, e a literatura me diz que esses sedimentos, eles são sedimentos com influência marinha, e os meus resultados, eu acho que aqui não vai mostrar muito bem, mas aqui, por exemplo, aqui são alguma das partes dos lóbulos frontais do delta, né, a parte frontal dele, que eu considerei mais como essa parte frontal devido a ela estar mais direcionada, né, no sentido do mar, que a ideia do delta é sempre ele avançar em direção ao mar. Ele vai migrando seus canais, né, sempre dando essa ideia. Aqui, então, eu tenho um avanço desse delta, né, porque, por exemplo, eu comparei, então, as imagens do Landsat de 86 e de 2019, né, levei em consideração a tábua de maré, né, para deixar sempre ali no mesmo nível da maré, as duas imagens. E aqui na linha vermelha, não sei se vocês vão conseguir diferenciar aí, eu tenho o ano de 1986 e a linha vermelha 1986 e a linha amarela de 2019. E aqui fica bem claro essa mudança, né? A linha vermelha está bem aqui, né? Onde eu estou passando o mouse. E a amarela já é 2019 já vem bem mais fora. Então,
existe uma progradação nesse sentido, né, que é a primeira, essa imagem aqui, ela é referente a essa área do delta, e essa imagem aqui, ela mostra uma taxa de erosão acontecendo aqui na zona distributária, né, que é essa partezinha bem aqui. Então, ele dá essa ideia, essa outra parte aqui, ela seguiu basicamente estática, né, só mapeei mesmo, porque é para mapear essa ideia essa área total do que eu considerei como delta, né. Então, aqui, nessa parte, a gente tem essa taxa de erosão, né, que aparentemente parece ser menor que a taxa de progradação, né, ela está bem mais progradando em direção ao mar do que erodindo, né, mas esse seria, então, um processo natural, de uma forma que demonstra que um delta em equilíbrio. Então, a gente tem sedimentos de influência marinha, né, ali na área, e tem esse comportamento do delta aí nesses últimos 30 anos, que é um tempo relativamente curto, né, para essa análise também, mas a gente consegue perceber que existe essa progradação. Então, basicamente, com base nesses resultados que eu mostrei para vocês, a gente consegue, então, definir três considerações preliminares, né, com essas análises. A primeira seria que, com base nas anomalias de drenagem, no mapeamento das anomalias de drenagem e dos paleocanais, existiu um paleodelta entre o rio Amazonas e o rio Pará, né, aqui, como eu mostrei para vocês. A segunda consideração seria que esse paleodelta, ele teria se formado não apenas pela alteração do nível do mar, mas também pela forte influência neotectônica que teria alterado a dinâmica fluvial, né, favorecendo a formação de um novo delta, né, o delta Breves-Buiuçu. E a terceira e última, com base na mudança da linha de costa, então a gente viu, nos últimos 33 anos, percebemos, né, que o mesmo segue progradando em direção ao mar e erodindo na sua zona distributária, dando a ideia, então, de que o delta atual, o delta Breves-Buiuçu, ele é um delta ativo. E é isso, gente. Espero que... Eu acho que eu nem contei quanto tempo eu fiquei aqui falando. Ellen, parabéns, adorei o trabalho. Eu vou ter que sair porque eu tenho que ir no médico, mas eu queria fazer uma pergunta. Diga. Assim, de gente leiga mesmo, tá? Não poderia ser porque são eventos de avulsão aí que você está relatando, né? Avulsão fluvial, né? Aparentemente, os rios estão mudando de curso, né? E aí, com o abandono daquele paleodelta e o curso assumindo uma nova orientação, vamos dizer assim, né? Por que necessariamente tem que ter um motor neotectônico ou de mudanças climáticas? Não poderia ser apenas uma dinâmica sedimentar de áreas ativas de deposição sedimentar, onde aquela área que era mais baixa, ela começa a receber muito sedimento e ela progressivamente vai ficando mais alta, e aí, por uma diferença de altitude mesmo, aquele rio sofre uma avulsão. Não necessariamente com um motor tectônico ou um motor de mudanças climáticas. Por que não poderia ser essa a explicação? Poderia. Mas a questão da neotectônica, ela se torna muito
fortemente presente, principalmente por termos dados da superfície, né, desses sedimentos do quaternário, principalmente ali do Holoceno, conforme, por exemplo, a Rossetti trabalha bastante isso, esses mapeamentos, ela trabalha bastante com a neotectônica no sedimento pós-barreiras, e até as nossas análises também, elas demonstraram bastante a presença de estruturas que controlam tanto a drenagem atual, quanto estruturas, esses lineamentos presentes nesses sedimentos recentes, né? Então, isso pode, sim, é isso que a gente até discute, né? Poderia ser só uma questão da dinâmica fluvial ativa e tudo mais, mas quando a gente olha esses resultados, vê que existe a presença deles em superfícies, em depósitos recentes, não tem como a gente, pelo menos eu não consigo não levar em consideração a influência disso nessas mudanças, né? Seja nesse processo de avulsão, de migração do delta, enfim. É mais por isso, porque no nosso, assim, na pesquisa em si, nesse trabalho em si, a gente não conseguiu ir para campo para coletar todas essas informações, né, que necessariamente a gente precisaria para dizer, olha, é uma falha e tudo mais. Mas existem muitos trabalhos voltados ali na área de sondagem, alguns sobre breakout, que a gente andou lendo recentemente também, são trabalhos bem interessantes, que falam sobre essas estruturas, né, essas cinemáticas, esses campos de tensões que estão atuando ali na área. Ocorrem os sismos, né, tem a presença de sismos ali, alguns sismos ali na área, sismos recentes, só que eles não são bem o campo de tensão deles, ele não é bem inferido, porque ali na área existem poucos eu posso falar sismógrafos, Marcos? Poucos aparelhos medindo a sismicidade da área. Isso, daí, como é uma área muito grande, né, acaba não conseguindo mapear. Mas o que leva a gente a levantar esse fato da neotectônica atuar nisso são justamente esses indícios, né? Depósitos recentes que apresentam esses registros, né? Esses lineamentos e tudo mais. Lógico que pelos seus resultados não tem dúvida de que tem influência tectônica ali, né? Aquele cotovelo enorme. Depois no delta também tem o mesmo, né? Mesmo cotovelo. O que eu tô, assim, talvez questionando, fazendo um papel de advogado do diabo aqui, se não pode ser uma combinação do tipo, aquilo já estava lá e tem essas direções já predominantes, e a dinâmica sedimentar comanda ali, só que na hora da avulsão vai seguir as mesmas a orientação das estruturas que já estavam ali. Então, é meio que, tipo, o natural, o normal dessa dinâmica já é já é todo esse retrabalho que as estruturas já fazem ali. É mais ou menos isso, né, que você está falando. Eu tô falando assim, não necessariamente tem que ter um evento tectônico para fazer a mudança, o abandono, mas sim já a presença de lineamentos ali que vão condicionar a avulsão. É isso que eu estou dizendo. Mas, de fato, eu acho que a pesquisa, ela tenta mostrar isso, sabe? Porque, por exemplo, o pontapé inicial foi o Aziz ter falado, esse delta, ele está aqui porque ele surgiu com base nas mudanças climáticas. Ele tem 5.000 anos, aí ele faz toda a explicação do aumento, da diminuição do nível médio do mar, enfim, vai falando tudo isso. A pesquisa em si, ela vem mostrar, olha, não foram apenas essas as condicionantes, mas somado a isso tudo, a gente tem a influência da neotectônica. Né? Não é que seria só a neotectônica responsável, né? É justamente isso que você está falando, é uma combinação entre as duas coisas. Tá bom. Eu tenho que ir lá, gente, eu tenho médico, mas parabéns, viu? Valeu, Sheila. Valeu, Sheila, obrigada. Ellen, antes das outras pessoas fazerem a intervenção, vou pedir uma coisa para você. Abre a imagem original lá da progradação do delta e a imagem original
mapeamento das anomalias, Tá. porque na imagem, pelo menos aqui no nosso computador, não dava para ver aquelas linhas que você mostrava, por exemplo, olha, aqui é o limite do delta em 1986, aqui é em 2009. Então, acho que se você pegar o original e der um zoomzinho aí, acho que vai ficar mais didático para o pessoal. Mas, enfim, fale quem quiser. Acho que o Fernando levantou a mãozinha. Oi, Marcos. Ó, precisa dar um toque no Queiroz lá, porque ele me ligou 4 vezes já aqui. Só complementando aí da Sheila, porque realmente, Ellen, sabe uma pessoa que vai te perguntar isso, né? E que é uma pessoa que não é muito conhecida, assim, não entende nada de fluvial, né? Ele vai te pegar lá e ele vai carcar. Então ele vai falar, isso aí se trata apenas de uma avulsão, né? Mas eu vou falar para o professor. Não tem nada demais. O que leva à avulsão nesse sentido? Não é a estrutura que está ali condicionando também para que ocorra essa avulsão? É neotectônica. Então, ele vai falar que isso aí é óbvio, né? Que dá para ver pela hiposometria que você já tem ali um leque com essa indicação. Mas aí o que você tem que mostrar que isso é novo é o fato de você ter, na verdade, a reativação desses lineamentos estão condicionando essa avulsão, e isso é, na verdade, uma desconstrução a partir da erosão fluvial do arco de Gurupá, né? Porque, na verdade, você tem aí toda essa denudação da estrutura, né? A partir do que está sendo trabalhado nesse movimento transcorrente dextral, que me parece, assim, olhando até hoje, né, isso parecia lá na segunda, mas parece que aquele modelo do meio, né, ele está mais condizente com o que está sendo demonstrado, inclusive pelo que você marcou aí na fotointerpretação. Qual? Esse aqui, professor? Não, o do meio. É que o outro é legenda. É que no celular aqui fica as carinhas em cima do negócio. Isso. Você tem a sensação que esse daqui é o modelo que melhor representa a área? Quando você olha pelo diagrama de rosetas, né, pegando lá pelo SH Max, né, que é essa aí, esse é do primeiro, certo? Do modelo da esquerda. Não é? Os dois blocos, eles são representações, são hipóteses diferentes, mas que tentam representar esse resultado aqui. Os dois tentam representar. Os dois são esses. Então aí melhor ainda, porque tinha me parecido que aquele outro tava mais com esse. Mas então assim, me parece que o da direita ele reflete mais o que está acontecendo ali, porque você tem o SH mínimo, né? Ele tá num outro sentido, e aí você tem essa transcorrência que está acontecendo aí de sinistral também, de sudeste para noroeste. Então, se você pegar lá a fotointerpretação que você fez, tem vários que estão menorzinhos, cotovelinhos assim menores, que estão nesse sentido. Então, dá a entender que esse aí representa melhor. Mas o que está acontecendo? Assim, tudo bem, a avulsão, todo o rio vai ter, ainda mais o rio Pará, né? Quer dizer, do Amazonas. A avulsão vai ter mesmo nessa condição. Mas o fato é que é isso que está fazendo com que você tenha aí uma reativação que ela é neógena, né? E não só é neógena, como ela também tem uma concordância do ponto de vista da superposição com a estratigrafia, que vai até o quaternário, né? Então, uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, é justificar um pouco, até do ponto de vista climático, pela espessura dos estratos em relação a pós-barreiras, a Tucunaré, para mostrar que você tem variações na taxa de sedimentação que vão variar a espessura dos sedimentos e que isso vai depender de uma variação do ponto de vista climático, porque se a gente pensar assim, grosso modo, o neógeno, ele é bem mais quente e úmido
né? E aí depois você tem o Pleistoceno inferior, que ele é bem mais seco, e bem mais seco não, mas mais seco e mais frio nessa zona latitudinal, tá? Então, só para responder isso, porque aí você pode, né, se o Latrubense bater o olho, não, mas isso aí é uma coisa comum que acontece, não, você fala, não, mas aqui eu estou mostrando, né, isso é novo, que a partir do que você tem em termos de levantamento anterior do ponto de vista neotectônico e estratigráfico, e que eu estou mostrando aqui, é que essa reativação de falhas que vai acontecer a partir do trabalho da denudação no arco de Gurupá, ele vai formar uma transcorrência dextral, né, com um eixo não sistemático de transcorrência sinistral, que vai estar marcado na fotointerpretação que eu fiz, mostrando que ele está migrando para a direita, né, que fez com que essa denudação migrasse para a direita, e aí com isso você vai ter uma nova prova, que é a progradação. A progradação que eu tenho aqui, a taxa, ela vai ser identificada também pela fotointerpretação, onde você vai ter a modificação da posição das ilhas, que podem ser ilhas barreiras, a gente não sabe, né? Mas que pela minha fotointerpretação, eles estão também caminhando para leste, para direita ou leste. Então, tudo isso mostra que você tem essa movimentação para lá, que é coisa que ninguém falou. Pelo menos não do que eu li, né? A gente pode estar enganado, não sei, né? O Aziz é muito genérico quando ele fala aquilo, mas a verdade é que, pelo que você mostra assim, ele estava certo, né? Mas aí, em relação à comparação da progradação com a taxa do ambiente de sedimentação do neógeno para o quaternário inferior, você pode justificar pela espessura dos sedimentos. Então, mais úmido aumenta teoricamente a denudação, então a espessura da formação vai ser maior. E aí a gente pega o dado do quê? Da Rossetti. A gente só vai ter o pós-barreiras, né? Tem um trabalho muito antigo da Petrobras, nossa, é de 45. Regalinho. Mas a gente não tem o da Rossetti. Fala do Tucunaré. Não fala muita coisa. Mas a da Rossetti, aqueles testemunhos lá que o Savacucci falou da Rossetti, não tem o trabalho lá que pega desde a Barreiras até Tucunaré? Tem a descrição, só que aí, por exemplo, deixa eu te mostrar onde que é o trabalho dela. É em toda essa área aqui, tá vendo? Toda essa parte aqui do rio, é mais a foz do Pará mesmo. E aí ela chega, ela teve um testemunhozinho bem no delta aqui, bem, na verdade, próximo à cidade de Breves aqui, que foi o testemunho que a datação deu um valor bem esquisito. Mas ali ela fala da profundidade, a gente pode usar isso também como para ver essa questão da espessura. Só como ter dado adicional, para ver se corrobora. Se não corroborar, tudo bem, tá? Eu não sei se eu falei alguma coisa errada aqui, mas... É isso aí, obrigada, professor, tá me ajudando. Não, agradece a Sheila. Aí. Não sei se aí o Marcos tem também aí coisa para acrescentar disso, mas eu acredito que seja assim, entendeu? Sim. Porque esse é o dado novo. Senão o cara vai falar, migração lateral, né, a partir de avulsão. Então isso é comum. Claro, se afosta para leste, ele vai migrar para leste, entendeu? E não é bem assim, né? A coisa mostra aí, inclusive, uma maneira de você calcular a progradação. Ellen, coloca lá, por favor, a imagem original das figurinhas de progradação, são aquelas duas, lado a lado. Vamos ver se a gente consegue ver. Agora sim. Então, Ellen, explica agora novamente, de forma sintética, o que são as linhas, só para as pessoas entenderem, porque não dava para ver. A vermelha aqui é de 1986, né? São as áreas das ilhas naquele ano. E a amarela é essa imagem de 2019, que é essa imagem que está no fundo, né? Então,
o que você está mostrando aí, que é a parte frontal do delta, digamos assim, Isso. é que está tendo um aumento temporal da área ocupada por ele, pelo menos Isso. nessa parte frontal, certo? Exatamente. Então, mostra agora a zona distributária, que seria ali, para os leigos como eu, a retaguarda do delta. O que acontece na retaguarda? A vermelha é de 86 também. É isso? E a amarela é a de 2019, que é a atual. Então, tá tendo uma erosãozinha aqui na área. Ou seja, está aumentando a parte frontal e está sofrendo uma diminuição ali na retaguarda dele, na zona distributária, né? Isso. Uma coisa que você ainda não fez, mas acho que é legal e fácil de fazer, é de você ver se, digamos, entre erosão e progradação, a área do delta como um todo está aumentando ou diminuindo, né? Fazer o balanço. Né? Sim, o balanço, bem lembrado aqui pela Pamela, porque, eventualmente, tudo bem, o seu lapso temporal é pequeno, né? 33 anos, mas pelo menos nesse período você pode dizer, olha, o negócio está diminuindo, está aumentando. E é um cálculo bem fácil de fazer aí nas tabelas do ArcGIS, né? Uhum. Eu já ia perguntar quanto que diminuiu e quanto que aumentou. Se você souber... Eu não sei, eu não cheguei a ver isso ainda. Mas é interessante, hein? Vou ver. Era pra ter feito, né? Que acabou atropelando um pouquinho. André, vai lá. Não, gente, eu vou falar que eu preciso partir daqui a pouquinho e vai ser rapidinho, eu não entendo o assunto, então vou me ater a coisas mais genéricas. Não, vou começar falando que eu gostei bastante da apresentação aí, Ellen, acho que você está bem preparada para encarar o pessoal do congresso lá. E como eu não entendo muito da parte de neotectônica, eu vou tentar me ater mais à parte de mapeamento e de estética do pôster em si, né? Porque como é uma apresentação em pôster, tem que estar estruturado ali de um dado jeito que o pessoal vai chegar, vai ler ele e vai te fazer pergunta. Ainda mais considerando que é sobre o rio Amazonas, que é algo que, digamos assim, atiça curiosidade, ainda mais num congresso internacional. Tem vários pesquisadores de outros países que vêm para o Brasil pesquisar a Amazônia e tudo mais, né? Então, a minha análise está mais focada na parte da cartografia e da estética do mapa, mas eu já reforço isso aí que o Marcos e a Pamela acabaram de falar, que é a ideia de quantificar essas manchas de erosão e sedimentação. Porque foi um negócio que tinha me passado pela cabeça, mas eu esqueci, na hora que a Pamela e o Marcos lembraram, eu falei, puta, mas isso aí resolve a situação da dinâmica, né? Você mostra que um lado tá perdendo e o outro lado tá ganhando. Então, você mostra em números isso, né? Uhum. Tá, então, indo direto ao ponto, assim, você pode colocar, por favor, o pôster geral, assim, sem zoom em lugar nenhum. Isso, aí. Então, ó, são alguns pontos que eu vou sugerir, mas aí você senta com o Fernando e vê se vale a pena. Porque eu estou interpretando isso a partir da ideia de semiologia gráfica, que é focada em cartografia temática, né? E como você usou uma série de figuras para ilustrar o seu argumento no pôster, eu acho que quanto mais precisa ou mais clara tiver a figura, mais fácil o pessoal entender e gerar perguntas mais interessantes ou menos perguntas que não tem nada a ver com o tema específico do trabalho. Então, por exemplo, algumas legendas, tipo a legenda do mapa geológico e a legenda do mapa de lineamentos, elas estão em português. Ah, sim, não, ó, mas antes que você comece a falar, essas legendas, e até mesmo essa outra partezinha aqui, ela tá em português, mas eu vou alterar ainda.
Não, tá? então essa era a minha dúvida, porque eu vi que tem um pedacinho em português. Eu falei, Vou não sei se a alterar. legenda ainda não foi alterada ou se passou e só falta mudar aquele pedaço. Não, então beleza. Então... Não, vai ficar, tem que ficar tudo em inglês, né? Ah, E tá, aí, não. Então, vou não, mudar. não. Esses mapinhas foram os mapinhas mais antigos que eu fiz, daí estava em português, eu não passei pro inglês ainda, mas vou passar. Não, perfeito. Matou a pau já 2 pontos aqui. Uhum. Aí a E aí segunda que é... passa e manda pra gente dar uma olhada, por favor, hein? Desculpa Sim, interromper. Pô. Não, aí a segunda coisa, em relação... Aí se você puder dar um zoom, por favor, no mapa geológico, se você olhar na legenda do mapa geológico, você vai ver que tem muita cor com tom de amarelo, ou alguma coisa perto de amarelo, que inclusive são de idades diferentes. Uhum. E aí, quando você avança para trás no passado geológico, você tem uma mistura de cores de azul com marrom, com bege, não sei o que é isso. Então, fica difícil. E você precisa pensar que quando você imprime um pôster, as cores cagam tudo. Dependendo de onde você imprime, fica tudo bagunçado. Então, a sugestão que eu tenho para te dar é você seguir o exemplo de cores da tabela internacional da Comissão Internacional de Estratigrafia. Vou mandar o link aqui. Uhum. Porque, por exemplo, idades mais recentes são cores mais claras. Conforme você vai avançando para o passado, vão ficando cores mais marrons, mais verdes, vermelhas, até chegar lá no Proterozoico, que são os vermelhos da vida, entendeu? Porque Então, isso facilita a distinção entre unidades e já é uma convenção internacional, ainda mais com um congresso internacional. não, é super válido. Eu tentei seguir, na verdade, essas cores da própria CPRM mesmo, sabe? Das cores que eles utilizaram para fazer esse mapa litológico ali do Pará. Eu peguei de lá, na verdade. Mas beleza, entende? Mas, tipo, você tá indo para um congresso internacional, eventualmente você vai publicar isso numa revista internacional. Tipo, a CPRM é um puta órgão, mas é em âmbito nacional. Tanto que tem uma unidade aí que a cor dela é azul. De certo modo, o azul é cor de água, entende? É. Então, assim, fica meio bagunçado. Tá, sabe? não, mas valeu. Mas aí você dá uma geral aí nele. Pensa com carinho, conversa com o Fernando aí e tal. E aí, se você puder jogar um pouquinho mais para a esquerda para pegar esses 3 mapas aí de psometria. Isso. Agora assim, ó. Com o Fernando e com o Marcos, hein? É verdade, tô esquecendo que tem mais um culpado. Tem mais um culpado aí na equipe aí. Agora, pensa o seguinte, nesse mapa geral de baixo aí, que esse que está em verdinho, isso. Esse mapa não mostra o recorte do mapa de psometria, que está em cima. E o mapa de psometria não mostra o recorte do mapa geológico que está à direita. E aí, no mapa ipsométrico, você tem uma legenda para área de estudos, e no mapa geológico, que está à direita, você tem outra legenda para recorte de área de estudos que não é o mesmo recorte. Sacou? Tá, não, saquei, vamos lá. Essa área aqui é essa área aqui. Não é? Ah, tá, é essa área, beleza. É essa área. Essa área aqui, ela não é toda essa área. Isso é real. Aqui é uma área, tá numa área, nem sei. Mas aqui dentro, eu posso até ajeitar isso daqui para tentar igualar a mesma área que está aqui, porque aqui pega uma pontinha da ilha aqui, por exemplo, que aqui não está aparecendo, né? Isso. Mas bem aqui tem até um vermelhinho, é que não está dando para ver nisso aqui. Eu posso até tentar dar uma engrossada no traço, mas aqui tem mais ou menos essa área toda que eu estou mostrando, bem aqui. Entendi. E o que é esse quadrado no mapa ipsométrico? É a área região deltaica. Ah, entendi.
Tenta dar uma geral, então, nesses limites, porque você fica meio perdido confuso, né? de onde para onde você está indo, entende? Uhum. Então, talvez organizar numa sequência escalar, assim, você sai desse mapa embaixo que pega uma área mais geral, você passa por você passa, sei lá, por geológico, que aí é um recorte, e aí depois você passa para o isométrico, que é uma área menor ainda. Manter as figuras numa ordem, numa hierarquia escalar, para induzir a pessoa que está lendo a entender essa abordagem, porque ficar indo e voltando, você fica meio perdido, sabe? Uhum. E fazer essa linha puxando do mapa hipossométrico para o geológico também, acho que ajuda. Pode ser. Porque aí nessa ideia que vocês estão dando, eu vou mostrar primeiro, então, essa imagem da área, né? Daí depois eu mostro a imagem da litologia e aí depois o mapa hipossométrico, porque aí eu já dou o zoom na área menor, que aí eu chego na região deltaica. Uhum. Pode ser, porque a região deltaica é o que você vai mostrar a partir daí em todas as outras imagens, né? Todas as outras perfeito. imagens, elas vão estar dentro disso daqui, ó, dentro dessa área. Eu só destaquei aqui a região deltaica porque o delta estava meio difícil, né, de enxergar, de entender o que é o delta nisso aqui. Então, eu falei, deixa eu dar uma destacada. Não, beleza. Acho válido. Aí, o próximo comentário é na parte de metodologia aí, você coloca o site do Daisy, não sei se é assim que fala, do software Daisy, aí na descrição. Tá aqui eu já, ó. Não, então, eu acho que esse tipo de coisa entra nas referências. Você coloca lá software Daisy e tal, entendi, disponível em tal lugar, entende? Entendi. Que aí você ganha espaço na metodologia para... nesse caso aqui, eu não tô... Vocês podem perceber que não estou citando ninguém, né? Tem nem referências bibliográficas aqui. Porque é um padrão que eles pediram lá, na verdade. Que até no meu resumo, eles falaram que eu só podia citar se... Nossa, era mó rolo só para citar alguém. Entendi. Aí fica mais difícil. Isso que até tirei. Não sei, conversa com o Fernando, com o Marcos, aí ver o que eles acham mais viável nesse negócio aí. Fica meio... Mas se é o padrão deles... Marcos, você notou? Ele fica empurrando trabalho pra gente. Mas o lógico, eu não sou orientador, eu quero ver. É terrível. Cada um faz o que sabe. Aí, então, vamos passar para o mapa de lineamento, esse que está mais embaixo. Aí, nessa legendinha, bem onde está teu mouse aí... isso, As cores dos lineamentos, elas estão sem uma organização específica, porque assim, tem amarelo, tem meio vermelhinho, meio roxo, só que elas estão meio que todas elas estão basicamente no mesmo setor de cores, assim, ou é tudo cor quente ou é tudo cor meio fria, então dificulta um pouco a observação disso na imagem. Aí uma coisa que você pode usar para facilitar é o danado do círculo das cores. Vou mandar o link aqui também. Que, inclusive, ele mostra como você usar, por exemplo, uma triangulação. Você vai usar 3 cores, como você pegar 3 cores totalmente opostas, que não se confundem na impressão ou na análise do negócio. 4, 5 cores, por aí vai, sabe? Porque é difícil... Assim, lógico, né? No computador fica mais difícil aí por causa da internet, mas pode ser que na impressão também saia ruim. E aí, no mapinha da esquerda, nesse conjunto de 4 mapas da esquerda, o que é esse quadradinho cinza em cima da roseta? Do lado das... o que está escrito aí? Aqui é que, assim, como eu usei o lineamento branco, e aí na legenda eu queria colocar lineamentos, eu coloquei o fundo cinza, mas é que no meio tem uma linhazinha branca. Não, então, não, beleza. Porque é uma dessas coisas que não dá para ver daqui, mas tá perfeito.
Aí, segundo, esses mapas da esquerda, esses 4 mapas, eles têm essa diferença de tom de cinza e branco relacionado ao grau da iluminação. Não é nada a ver com a hipossometria, né? Isso. Entendi. Mas aí tem alguma coisa indicando neles, falando que esse 0, 45, 90, 185 é o índice de iluminação, por isso que dá essa distinção de cores neles? Não. Mas calma aí. Peraí. Aqui eu estou usando um SRTM normal. Então tem variação hipossométrica, mas não é o meu foco. Eu quero mostrar só mesmo os lineamentos que eu localizei com cada condição de iluminação. E eu acho que, na verdade, esse SRTM é um padrão, é o mesmo que eu estou usando aqui. Eu estou usando aqui para todos, mas só para diferenciar mesmo quais lineamentos eu encontrei em cada condição. Não, beleza. Mas assim, você explica o que significa 0 graus? Por exemplo, a pessoa vai chegar e vai olhar 0 graus, 45 graus, 90 graus. Está explicado o que significa isso? Não, eu vou explicar na hora. Que aqui então, mas no texto não compensa uma legendinha em cima, assim? Diferentes padrões de iluminação. Posso colocar. Entendeu? Uhum. Porque, tipo, 0 graus, 45, 90, 125, 135, assim, fica meio... As figuras, né, precisam ser aí traduzidas, tal, mas uma coisa que não foi feita, um acabamento necessário, é o título das figuras, né? Então, por exemplo, essas figurinhas, os quadradinhos seriam lá, por exemplo, modelo sombreado em diferentes orientações. Isso, daí já mataria toda... Não, aí você mata a pau, porque aí a pessoa vai ficar, não, beleza, 0 grau de iluminação, 45 e tal, porque senão a pessoa vai olhar... Peraí, só um minutinho, rapidinho, eu já volto. Mas foi boa a observação, André. Porque eu sou leigo nessa parada, então eu vou chegar a olhar um negócio 0 grau, mas 0 grau... 0 graus o quê, assim, entende? Não é tão leigo assim, não. Tanto que você percebeu o problema. Quando a gente não sabe nada, a gente não consegue nem fazer pergunta. Exato. Então, mas aí que tá, eu acho que assim, como é pôster, e o pessoal para ler, cara. Quando é pôster, o pessoal para. Dependendo o congresso que for, tem o pessoal que passa de avaliação de pôster, que é o pessoal da comissão organizadora, entende? Então, se não tiver ali bem estruturadinho, o negócio pega. E ainda mais que é sobre a Amazônia está em voga aí, por causa das mudanças climáticas e tudo mais. Se não tiver bem organizadinho assim, dá chabuço. Voltei. Uhum. Perfeito. Tá, peraí, você parou de falar, a gente tava falando dos... os títulos, as legendas das imagens eu não coloquei ainda, eu vou pôr, preciso pôr também. Não, beleza, isso já mata a pau, já. Aí, aproveitando essa imagem e as imagens gerais, você estruturou todas as grades de coordenada em UTM, né? Isso. Só que nas imagens, as grades de coordenada não estão padronizadas. Em algumas estão todas as linhas cortando a imagem. Tá vendo? Né? Por exemplo, na direita não tem essas linhas. Eu não sei se tem aquelas cruzetinhas. Não tem. Não era para ter, na verdade. É que essas aqui eu fiz num modelo mais antigo, são mapas um pouco mais antigos, daí eu vou, na hora que eu for mexer na legenda, dá para eu mexer nessas coisas da... Isso, tenta padronizar, ou a linha inteira, ou a cruzetinha, você achar esteticamente melhor, assim. Como você usa muita linha nas imagens, eu sugeriria as cruzetinhas. Porque você reduz a quantidade de linha no mapa e prioriza as linhas que você quer mostrar, que são, por exemplo, lineamento e tudo mais. Mas aí fica o critério. Mas fica muito ruim, assim, sem nada? Só os tracinhos fora? Porque eu acho que deixa a imagem mais limpa, na verdade. É porque eu acho que tem uma convenção cartográfica que tem que ter um troço lá dentro, sabe? Para a pessoa conseguir medir se precisar. Mas eu não tenho certeza. Então,
dá uma geral aí e ver o que você... Dá para colocar a cruz pequena com um tom de cinza meio que não vai aparecer tanto. Tá. Eu sou suspeita de falar, só coloca coisinha. E aí, meu último comentário antes de encerrar é nesse mapa do lado aí, que tem essas imagens aéreas verticais. Isso, esse aí mesmo. Então, nesse que você mostra as linhas de 80 e alguma coisa e de 2019, eu acho que uma das principais questões que dificulta enxergar as linhas, além de no de cima. Isso, esse mesmo. Uma das principais questões que dificulta enxergar as linhas, além da internet e tal, é que a gente volta de novo no círculo das cores. Tipo, o vermelho tá aqui, o amarelo tá aqui do lado. Uhum. São duas cores perto de cor quente, né? Você tem que pegar uma cor oposta. As cores complementares. E cor escura forte, que seja distinta do verde, porque você está desenhando em cima dessa área de vegetação. Aí isso eu acho que vai chamar mais a atenção, assim, sabe? Sobre essas questão das linhas, é legal mesmo que eu, de verdade, não entendo nada desse negócio de cores. Eu coloquei que eu achava que, na verdade, não foi nem o que eu achava. No trabalho que eu me baseei para fazer essa detecção da linha de costa e tudo mais, ele faz um mapeamento em 3 anos diferentes. Daí ele utiliza vermelho, laranja e amarelo. Meu Deus. Aí não dá pra ver. Aí eu falei, bom, talvez seja uma lógica do tipo, uma questão de calor, tipo, quanto mais afastado o vermelho, o médio ali tá no laranja, e mais próximo o mais antigo, a imagem mais antiga, amarelo. Pensei mais nesse sentido, entendeu? Mas não sei, porque era um trabalho da área envolvendo mapeamento de deltas, enfim, aí eu acho que eu vou seguir a mesma lógica dele aqui. Então, assim, dentro da semiologia gráfica faz sentido, porque é uma variável em tempos distintos. Então, tipo, amarelo, laranja, vermelho. Beleza, você está mostrando uma continuidade de anos. Mas como é uma variável só em 2 períodos distintos e você quer destacar a diferença, ao invés de você usar valor, você tem que usar o contraste. Entende? Uhum. Então, por exemplo, ao invés de usar amarelo para o mais antigo e vermelho para o mais novo, seria melhor usar vermelho para um e outra cor longe do vermelho, que não seja azul, porque azul é cor de água, para outro. Que aí você mostra essa distinção muito mais específica de anos, né? Agora, se fosse um mapa que mostrasse uma sequência temporal maior, aí sim, a mudança de valor faria mais sentido no meu entender. Então, provavelmente eu vou te perguntar alguma coisa, então, na hora que eu for mexer nisso aqui. Manda ver, eu tenho os livros do Martinelli aí que eu posso compartilhar também. Tá bom. Exatamente. E aí, a última coisa, desce um pouquinho a imagem, por favor. Não, sobe, pega os mapas no meio, é isso aí. Se liga no movimento. Na imagem da esquerda, você tem esse mapa geral com uma série de informações do que você quer falar sobre a área. E aí você tem o recorte vermelhinho, que é o delta, certo? Que é esse mapa aqui, essa área aqui de baixo. Isso. Mas aí acontece um probleminha técnico. Que era para essas duas estarem embaixo e essa estar em cima, é isso? E não só isso, porque o B vem antes do A. E a gente lê da esquerda para a direita. Eu vi isso ontem. Eu falei, e aí você quer mostrar o significado da dinâmica. Então, ou seja, do que está comendo para onde está ficando. Então, eu sugeriria ter uma inversão aí. Uma inversão dessas coisas aí, sabe? Tá bom. Porque eu fiquei olhando e falei, mas diacho, onde que tá? Que confusão, né? Eu falei, diacho, mas esse negócio eu não teria cometido esse erro. Que negócio estranho. Só pelo toque. Mas eu sou neurótico, então eu fico... Não, eu tô percebendo aquela... eu sou neurótico, eu fico matucando essas coisas. Porque aí você tem, tipo, a imagem da esquerda, você tem a imagem geral com o recorte da área, e aí o recorte da área aparece lá embaixo. O recorte da área tem que ser a primeira coisa que você vai ver depois da área geral.
E aí o sentido das fotos tem que ser meio que o sentido do delta, né? Sim, não, E aí faz, tem faz toda mais sentido. total razão. Ontem eu tinha visto isso, eu falei, mas gente, eu também tenho toque, tá, André? Eu sei que tá meio bagunçado, mas é porque, cara, esse negócio não ia sair. Ah, não, faz sentido. Mas assim, Aí eu olhei ontem assim, falei, mano, A e B. Aí eu coloco lá embaixo e falei, B e A. Nossa Senhora. É. Não, mas assim, pô, para apresentação agora do Congresso fica mais difícil mesmo, mas mais para defesa, assim, né? Para o pessoal de fechando saco, se tiver alguém mais maluco lá Não, no. mas eu vou ajeitar tudo que você tá falando aí. Vou tentar, né? Não sei se tudo, se eu vou conseguir ajeitar tudo, mas Ellen, muita importância. Ellen, sobre Diga. essa imagem que tem as linhas da progradação e da erosão, eu pensei assim que talvez um pouco de transparência na imagem do Landsat para reforçar um pouco a linha, porque você não pode engrossar a linha porque elas são muito próximas, né, visualmente. Então, colocar um pouquinho de transparência acho que ia ajudar também a visualizar. É verdade, bem pensado. E isso na imagem da esquerda aí, em cinza também. Deixar um pouco mais transparente os rios, como eles são largos, né? Esse azul, ele, como ele tá muito escuro, ele acaba tapando as outras informações. Tá. Bem, era isso que eu tinha pra falar. Desculpa aí encher o saco. É que quando eu vejo o mapa, eu não me contei. Sim, não, eu tô gostando bastante. Eu espero conseguir fazer tudo isso, porque eu preciso mandar fazer o pôster, né? Tudo isso dá pouquíssimo trabalho. Né? É. É bastante. Eu acho que eu tô meio assustada, porque eu tô tipo, caramba, mas depois eu vou ver que vai dar para fazer rapidinho. Por exemplo, colocar esse mapa para cima e os outros dois para baixo. Isso não vai dar grande trabalho. E muda a letrinha. O que é A vira B, o que é B vira A. Entendi. E essas questões de layout são bem rápidas de modificar. Se você já está com o layout pronto, já está tranquilo. Eu acho que vai ser mais fácil mesmo. Só tem que dar uma ajeitada nessas coisas que vocês falaram, porque realmente, eu nem tinha prestado, eu tinha pensado assim, não, tá de boa e tal, né, tipo, umas linhas aqui tá sem linha, mas realmente tá meio bagunçado mesmo algumas coisas aqui. Voltei, mas vou deixar a câmera fechada, que eu vou pitar um cigarrinho, então vocês vão falando que eu tô ouvindo. Bom, mas então você tá aí, espero que você esteja ouvindo. Tô aqui. Então, a pergunta para Ellen, mas eu acho que é para você também, porque você dá o curso de análise estrutural, então para você eu posso perguntar. Tá tendo um retorno do André. Pode falar, vou desligar o microfone para parar o retorno. Tá. Então, André, o lance é o seguinte. A Ellen mostrou ali naquela figura ali no mapa das anomalias, que é o mapa da esquerda, uma zona em que, pelo menos morfologicamente, a gente reconheceria como um paleodelta. Né? Aí eu fiquei pensando, bom, tem todo jeitão, pelas feições, pela morfologia. Como que faz para dizer se isso é, de fato, um paleodelta? Provavelmente é no campo, né? Ali, a partir do estudo dos materiais. Acho que a Elga também talvez poderia acrescentar alguma coisa sobre isso, porque ela tem experiência de trabalho com sedimentos fluviais. Mas, bom, se fosse para o campo, o que eu procuraria? Quais seriam os elementos que eu procuraria para tentar dizer, a partir das características dos materiais, que esses sedimentos iriam compor depósitos associados a um delta, sei lá. Eventualmente, depósitos que já estão pedogenizados, que, portanto, já seriam considerados solos, provavelmente solos incipientes, mas, por exemplo, você teria, muito provavelmente, feições redox ou outras coisas. O que você procuraria no campo para tentar falar, olha, paleodelta, ou não é?
É por responder agora ou alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá, Ellen, você é a dona da apresentação. Você quer falar ou quer ouvir? Ah, não, eu imagino qual seria a resposta, mas quero ouvir. Não, então tá. Considerando a ideia de que já a morfologia estuda forma, material e processo, a forma já indica que ali era um paleodelta e o que à esquerda, né, era um paleodelta e o que está à direita é o atual delta. Então, o próximo passo seria investigar os materiais. Como a gente não sabe exatamente quais são os materiais que, assim, estou chutando, né? Quais são os materiais que compunham o paleodelta, considerando que já passaram por uma série de processos de transformação, eu primeiro iria para o delta, para caracterizar os materiais do delta, de vários pontos de vista, mineralógico, morfológico, não sei o que e tal. A partir desse cenário atual, aí sim eu iria, quais são os processos que estão acontecendo lá, né? Aí sim eu iria para o paleodelta, investigar os materiais, para ver o que eu acho de correlação, do ponto de vista mineralógico, físico e tal, com o atual delta, e identificar quais são os processos que estão ocorrendo no paleodelta. Para aí, talvez, estabelecer uma sequência evolutiva. Então, o que a gente tem agora é isso. Então, o paleodelta, a partir do momento que deixou de ser um delta, passou para tais processos. Não sei se dá para entender. E os materiais se transformaram de tais jeitos. E isso foi resultado da mudança na morfologia dele. Por ações variadas da tectônica, das climáticas. Tem uma outra questão também, André, que o delta ele possui vários ambientes, né? Que aí eles chamam de o topo, o delta front, a base. Ele é meio setorizado, assim, o delta, né? E aí cada setorzinho, dependendo da profundidade e tudo mais, eles teriam que apresentar sedimentos específicos, principalmente na questão se é muito se a granulação é mais grossinha, mais fininha, enfim, né? E aí vai falando o tipo de material também. Então, isso também ajudaria a identificar se é um paleodelta, né? E delta, no caso em si, já ajuda a setorizar essas partes, né? Não, concordo plenamente, mas aí eu acho que é Mas eu acho que isso que você falou também faz todo sentido, é a questão da correlação, né? Porque se a gente está falando que ali seria um possível paleodelta, né? Então vamos correlacionar com esse delta atual. É que já teve tanta questão de aceitar os deltas brasileiros como deltas, que justamente pelo fato de o que é um delta? Um delta, ele, né, um delta mesmo, ele seria tem que acontecer o retrabalhamento ali entre o fluvial e o marinho. Tem que ter essa questão toda de fluxo, de densidade, de retrabalho por ondas ou pela maré, enfim, para poder considerar como um delta, fora todas as outras coisas que a gente já falou, né? Mas é isso. Acho que essa ideia da correlação é a principal. Eu acho que isso aí que você comentou faz todo sentido, mas vem a reboque de um outro comentário que é a questão de escala. Por exemplo, você está trabalhando com geomorfologia de uma área da Amazônia, que é um troço gigantesco. Então, dependendo da escala que você adota, a gente se ancora mais em um dos tripés aí da forma, materiais e processos. Então, por exemplo, você falou que o delta tem diferentes ambientes. Então, para você estudar esses diferentes ambientes, os materiais e processos que estão relacionados a eles, você tem que ir para uma escala maior de detalhe. Mas você quer entender o todo. Então, quando você quer entender o todo, processo
ficam prejudicados, porque não tem como fazer, sei lá, de fatometria de raio-x, micromorfologia, materiais, você consegue abranger um pouco, mas você vai ter que selecionar áreas específicas. Então, acho que a ancoragem maior nessa escala que está sendo trabalhada realmente fica na questão das formas, né? Então, quais formas que ocorrem hoje no delta atual que estariam ainda presentes no paleodelta? Existem ainda formas, digamos assim, paleoformas nesse antigo delta que indicam que ele foi um delta e hoje não é mais, né? Questão de declividade, isometria, arranjo dessas barras arenosas perdidas por aí e tal. Porque se você perceber bem na figura geral do delta ali para a esquerda, você tem a esquerda do B ali, você tem uma ilhazinha perdida ali no meio, né? Isso. E a quantidade de ilhazinhas vai aumentando em direção à direita. Será que isso não significa que em algum momento ali tinha um acúmulo maior de sedimentos e agora eles estão se depositando mais para a direita por alguma razão? Aqui, né? Eles estão, tem até ilhas se formando. Então, exato. Então, acho que pela questão da escala, você tem que ponderar ali onde você vai fincar mais o pé, se é mais nas formas, nos processos ou nos materiais. Entendi. Porque para trabalhar com processo, a escala tem que ser muito específica. Materiais já dá para fazer um jogo ali, né? Fazer um levantamento mais geral, tal. E as formas, aí meio que independendo da escala que você faz, você consegue trabalhar melhor por causa dos sensoriamento remoto, né? Mas os materiais não tem muito como, tem que furar para ver o que é. Né? Não sei se faz sentido aí o Fernando, nem sei se o Fernando tá vivo ainda, sumiu da tela ali, mas Marcos, você que tá aí, não sei se faz sentido. Não, eu tô ouvindo você aqui, ó. Eu não morro. Não morre mais. André, achei muito legal a sua ideia aí. Você vê, Ellen, já tem aí, ó, a segunda etapa do trabalho que você vai fazer no doutorado. É o doutorado. Focar mais na dinâmica dos materiais e numa escala maior, para responder uma questão estabelecida na escala menor. Olha só. Seria no delta. O segundo André, nos dois, né? Um é para você identificar os indicativos, né? E no outro você vai buscá-los para ver se eles existem. Não, porque assim, teoricamente falando, se você trabalhar só no atual delta, poderia ser que os materiais, os processos te indiquem a dinâmica, né? Que os setores, por exemplo, mais elevados estão em um determinado processo, os setores mais perto da água em outro, então como isso ocorreria ao longo do tempo e espaço para esse negócio deixar de ser um delta e se tornar um paleodelta. Mas o mais seguro, já que as duas áreas não é perto aí, deve ser uns 40 quilômetros um do outro, mas como dá para chegar num no outro, se você puder fazer os dois, aí é que é mais uma pesquisa, assim, né? Eu já queria, na verdade, me enfiar aqui nesses lugares. Inclusive, eu tenho uns tios que moram mais ou menos por uns rios aqui assim, uns riozinhos aqui. Entendeu? Entendi. Essa é uma pergunta breve, né? Essa cidade que aparece meio que quase no centro, é isso? É, aqui mesmo. Entendi. Tá meio que no meio do caminho entre um e outro, assim, né? Só tirando que aí... dá uns 100 quilômetros. Não, mas só para... Quando eu fiz campo, eu só consegui, ver só isso aqui, sabe? Sim. Nem consegui ver muita coisa, assim. Ainda fui parando, coletando umas amostras para trazer. Tem que aprender a fui montar encalhando em búfalo. Aqui, ó. Que é o bicho nada, mano. Você vai em cima do búfalo lá e manda ver. A polícia usa búfalo lá, cara. Porque o bagulho funciona. Mas não tem. O negócio funciona. Pede ajuda pra PM lá, um búfalo emprestado. Tá? Não tem, não.
para esses lados. Ah, não tem búfalo em Breves? Tem pouquíssimos. Se eu vi na minha vida inteira, foi tipo 2. Sério? Sério. Pô, que sacanagem. Então fica mais lá no leste da ilha, né? Do Maranhão. Bem, gente, eu preciso partir aí, mas... Mas, de uma forma geral, Ellen, eu fiquei super feliz com a sua apresentação, porque, em tese, era para ser uma coisa curtinha, mas você fez uma coisa bem longa, e você foi muito além daquilo que estava no painel, né? Você falou sobre muitas coisas, com bastante eloquência, inclusive, sobre elas, e que acho que isso é bom porque mostra que, mesmo você não tendo se preparado exatamente para fazer uma apresentação tão longa, você conseguiu ser bem clara nas coisas que falou, o que mostra aí o domínio, né, do seu trabalho, que eu acho que é o mais importante, né? Então eu fico muito feliz sobre isso. Algumas coisas em relação à forma de apresentação, eu acho que a gente pode ser lapidada depois, não tem problema nenhum, então não convém ficar aqui falando sobre elas, mas por exemplo, numa apresentação mais curta, né, pensando ali naquela parte introdutória, você mostrou os 2 mapas, explicou várias coisas, a compartimentação das bacias e não sei o quê. Assim, quando você tem pouco tempo, ou você está conversando com uma pessoa ali na frente do seu painel, você tem que ser muito direto. Então, por exemplo, você fala, olha, aqui a gente tem essa feição deltaica, e que os estudos mais antigos falam que isso está relacionado principalmente a mudanças climáticas ou mudanças ambientais. Agora, você olha esse mapa aqui, olha quantas estruturas tectônicas tem, e existem estudos em tectônica. Isso suscita a pergunta, será que não existe uma componente tectônica que explica a dinâmica dessa área? Esse é o objetivo do meu trabalho, e a hipótese é que sim. Sabe? Entendi. Não, assim, eu pensei, quando eu pensei em fazer a apresentação, eu falei, bom, faço como se eu estivesse apresentando lá para todo mundo, ou eu faço, tipo, vou tentar ser mais, né, possível, mas falando coisas importantes, que eu achava que era importante explicar. Para hoje está ótimo. Foi uma mistura. Beleza, mas é importante porque quando a gente tem que fazer uma apresentação breve, a gente tem que perceber aquilo que é o mais relevante e colocar com poucas palavras. Então, a questão dos modelos tectônicos seria, olha, fiz a detecção em 4 condições diferentes, o resultado é esse aqui, e a partir da interpretação dessa roseta tem esses 2 modelos. O primeiro é isso, o segundo é isso. Então, pensando sempre, né, qual que é o elemento principal, tal. Para hoje, tá ótimo, porque você tinha espaço, tinha tempo para fazer. Mas quando não tiver, pensa sempre na questão da síntese, que eu acho que você, na verdade, já evoluiu bastante, porque ontem, por exemplo, quando eu falei, pode escrever aí suas considerações finais do trabalho e tal. Você escreveu ali em 5 minutos e era exatamente aquilo que era fundamental. É isso, é assim que funciona. Você viu? Para uma apresentação de quase 3 horas, que tem a mais antiga minha, vai ter uma de 40 minutos. Mas, enfim, eu estou muito orgulhoso de você. Seu trabalho evoluiu bastante. Tem aí, agora, coisas para fazer, mas o caminho está certo. Mais importante que o evento é legal e tal, mas ele passa, né? Como eu estava falando... Eu acho que você vai terminar o seu trabalho podendo se orgulhar dele. Acho que isso é muito importante. É o que eu quero. Quero, no mínimo, sentir um orgulho. Lógico que vai. Você falou que ia explicar para o seu pai como que era o negócio lá, então você vai ter que explicar para ele. Ele vai ser sua banca. Vixe, Maria. Não, lá eu tenho que mostrar, mas vai rolar. A Elga não falou nada, acho que ela quer falar alguma coisa. Não, deixa que a Ellen tem que ir, né? Eu ia fazer só uma pergunta de curiosa, mas não tem muita relevância nesse momento, assim. Então, é isso. Parabéns, Ellen. Acho que está super... E quando que é o congresso? Obrigada. No comecinho de setembro. Quer dizer, não, na verdade, é que eu vou no começo de setembro, mas o congresso é dia 12 de setembro.
Uhum. Então, acho que você está super tranquila, né? Está super adiantado, o pôster está praticamente pronto. Então, acho que isso é ótimo, né? Não vai ficar nada para a última hora, então dá para fazer esses ajustes. Uhum. Bom, Vai rolar, obrigada. Coisa do Marcos aí, que ele viu que eu tava querendo dizer. Falou, não, você vai fazer sim, você ainda vai apresentar nesse congresso. Tô brincando, não, mas foi aquilo, né? Tipo, o congresso é importante, é legal e tudo mais, mas eu tô mais feliz mesmo porque eu senti esse passo, né? Esse salto todo que o trabalho deu. Assim, de verdade, eu acho que eu tô me sentindo mais realizada mais nesse sentido. Para mim, o congresso vai ser meio que um bônus, uma experiência, algo a mais, em que eu vou, com certeza, ter várias outras observações, pontos de vista diferentes, e é isso que eu quero, sabe? Igual como foi hoje aqui, todo mundo falando, eu já vou tentar fazer tudo para ajeitar o quanto antes. Bom, Pamela, quer falar mais alguma coisa? Uma consideração a mais. Parabéns, Ellen. Obrigada. Nossa, gente, não, vocês foram sensacionais. Todo mundo, grande parte já saiu, né? Mas a Sheila, Fernando, André, nossa, Elga, Pamela. Nossa, gente, obrigada, de verdade. Tá precisando. Então, agora que você vai retornar lá para Mais-Valia, para produzir Mais-Valia, a gente encerra a reunião e, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Foi uma excelente reunião, muito legal. Parabéns, Ellen. Obrigada. Beijo, gente. Parabéns, Ellen, é isso aí. Tchau. Depois você manda só o pôster para a gente dar uma última lida, tá? Para você imprimir, etc. Tá bom? Pode deixar. Não, com certeza, tem que passar. Vocês têm que me dar o aval. Não vou imprimir as coisas se tá tudo. Tô assim, não. Não, tá tudo bem. É isso, gente. Tá bom. Vamos lá. Beijo. Tchau. Tchau, Abração, gente. É. Tchau, valeu. Tchau.